cabelo que eu juro pra você, desde quando eu conheci o cabelo dele é igual. Não desmancha aquela desgraçada. Não sei o que ele faz, tem um gel lá que eu faço. Beleza? E nós vamos fazer o seguinte: as crianças, o pessoal vai ficar com meus amigos. Salve família, como vocês estão? Fala pra mim como tá o meu áudio, que eu tô com um fone aqui. Eu queria saber de vocês como que tá o meu áudio. Ó, o professor fala uma coisa pra vocês. Boa noite, boa noite. Fala pra mim como que tá o meu áudio aí. Preciso que vocês falem pra mim como que tá o meu áudio, tá bom? Como tá o áudio? Ó, o áudio tá falando que o áudio tá ótimo. Hoje a aula vai pegar fogo, gente. Vou trazer um conteúdo pra vocês aqui. Presta atenção. Bota pressão aí, dá like aí quem chegou agora. Hoje eu vou botar fogo nessa aula aqui. Vou trazer um conteúdo especial para vocês que eu preparei. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Deixa eu levantar um pouquinho mais minha câmera aí. Aguenta aí. Vamos pra cima, isso aí. Já tem gente querendo entrar na live. Hoje eu vou falar para vocês, na aula de hoje, o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês como vocês vão expandir o trabalho de vocês na capoeira. Estão preparados? Bora, galerinha! Bora lá? Como expandir o trabalho de vocês na capoeira. Hoje eu vou entregar um conteúdo especial para vocês. Eu preparei com muito carinho. Ó, hoje meio-dia eu dei uma live para vocês, que é uma live que fala como você se profissionalizar, como você profissionalizar o seu Instagram. Você não pode perder essa aula, é a aula anterior. Então, acessa o vídeo anterior a esse para você não perder a aula. Lá a gente ensinou para você como criar o seu Instagram de maneira profissional. Você que já tem Instagram, como que você deve montar o seu Instagram de maneira profissional, tá ok? E na aula de hoje eu vou te falar, eu vou te ensinar os segredos de como você pode crescer e expandir o seu trabalho na capoeira. Fechou? Aguenta aí que a aula já vai começar. Escreve aí pra mim, antes de eu começar a aula, quais são as suas maiores dificuldades para você expandir seu trabalho. Ó, vou dar aula direto da aula, então hoje vocês vão ter aula direto da aula aqui comigo. Fechou? Ó, vai ter aula para as crianças aqui e vai ter aula para os adultos lá embaixo. Qual aula vocês querem acompanhar simultaneamente? A das crianças ou do adulto? Escreve aí pra mim, criança ou adulto? Qual aula que vocês querem acompanhar junto com a live? Escreve aí pra mim. Vou deixar aqui pra vocês irem assistindo que eu vou levantar um pouco o meu vídeo aqui. Vai escrevendo aí pra mim, qual aula vocês querem assistir hoje comigo aqui? A aula infantil ou a aula adulta? Hoje eu estou com um dos meus professores aqui que ele é especialista em aula infantil. Qual que vocês preferem assistir? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Qual que vocês preferem? Adulto? Ó, criança, adulto. Escreve aí, hein? Vamos ver quem vai ganhar, hein? Deixa eu ver quem tá ganhando aí. Deixa eu ver, criança. Aula pra criança, aula pra criança, aula pra criança, adulto. Ah, das crianças tá ganhando aí, hein? Das crianças tá ganhando. Qual que é a maior dificuldade de vocês para dar aula pra criança? Pode ser as duas? Tá bom, então vou fazer o seguinte. Vou mostrar um pouco de cada uma. Fechou? Então, gente, a gente vai falar aqui pra vocês hoje como vocês vão expandir o trabalho de vocês. Eu tô me mexendo aqui que eu tô arrumando a câmera para deixar num ponto bom para vocês, tá bom? Ó, eu tenho os dois públicos, legal, isso é importante. Então vou trazer alguns insights importantes para vocês aqui. Ó, vou mostrar a aula para vocês verem. Ó. Agora vocês vão me seguir. Vai falar como se fosse um trem. Vira aí, bastante criança, né?
bastante criança na aula. Então vamos lá. O áudio tá bom aí, turma? E aí depois eu vou mostrando o conteúdo da aula para vocês também, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer para expandir o seu trabalho com a capoeira. Primeira coisa é prestar um atendimento de qualidade. Um atendimento de qualidade para os seus alunos, para os seus clientes. A gente tem que entender que mesmo em projetos sociais como esse, tá vendo? Aqui a gente está numa área que é um projeto social. E mesmo a gente estando numa área de projeto social, tá ligado o som aí para vocês? Mesmo a gente estando numa aula de projeto social, é importante a gente prestar um serviço de qualidade para os alunos, para os clientes. O que eu vejo de muito erro, por que eu oriento os meus professores? Por que eles têm uns trabalhos tão grandes, tão cheios de alunos? Porque aqui nós temos mentorias diárias dentro da nossa capoeira para poder melhorar os trabalhos dos nossos profissionais. Então, como assim, mestre Feijão? Porque dentro do mundo da capoeira sempre tiveram coisas muito empíricas, né? A gente nunca teve treinamento de como atender os nossos alunos, como prevenir lesão nos alunos, como gerar mais qualidade de vida para o aluno. Se um aluno for procurar capoeira para emagrecer, como que eu devo prestar um atendimento? Qual é o tipo de aula que eu vou dar para esse aluno? E hoje o mercado evoluiu, o mercado da capoeira. O mercado evoluiu. Então é muito importante eu entender tudo que está acontecendo no mercado para que eu possa levar conteúdos específicos e que sejam de crescimento para os nossos alunos. Então, qual é a parada do atendimento ao cliente? Prestar um atendimento ao cliente profissional. Por quê? E como assim, mestre Feijão? Porque atendimento ao cliente é tudo. Atendimento de qualidade é tudo. Ah, mas o meu aluno, ele treina na comunidade e ele não paga mensalidade. Ó, primeiro, você que escolheu dar aula gratuita na comunidade. Então, mesmo que você tenha escolhido dar aula gratuita na comunidade, sua aula é uma aula gratuita, presta atenção no que eu vou te falar. Tenha esse aluno como um cliente. O seu aluno ele tem que ser o seu cliente. Porque se você criar essa mentalidade de que esse aluno é um cliente, você vai estar sempre procurando meios de como levar qualidade para ele, de como prestar um serviço de excelência para esse aluno. E o que você ganha com isso? Você ganha alunos felizes, que são clientes felizes na sua aula, e o seu trabalho a cada dia que passa vai crescer mais. Entendeu? Isso é muito importante. Agora eu vou um pouquinho ali para a aula adulta para vocês verem um pouquinho da aula adulta lá também. Fica ligado aí. Aqui tá as crianças. Ó, as crianças estão aqui atrás. Olha o tanto de criançada. Eu quero aqui só o número 1. Manda a criançada dar um oi pra galera aí. Pessoal, olha só o número 1. Dá um oi ali pra galera lá que tá vendo a gente aqui no Instagram. O número 2 e o número 3. Aí, tá vendo? Olha a alegria desses alunos. Por que eles estão tão felizes na aula? Por causa de um atendimento de excelência, um atendimento que a gente presta de qualidade para a sociedade, para os alunos, que a gente tem eles como os nossos clientes, mesmo eles não pagando mensalidade. Fomos nós que optamos por dar aulas gratuitas para eles. E tem uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui para você, é que mesmo o aluno não pagando mensalidade, ele sendo de um projeto social, você pode escrever projetos através das leis de incentivos e captar dinheiro. Então, você pode oferecer aula gratuita para a sociedade e inscrever um projeto de lei para ganhar dinheiro, mesmo não cobrando mensalidade. E ainda mais vai prestar um serviço de excelência. E aí o que vai acontecer com o seu trabalho? O seu trabalho vai continuar expandido. Aqui já está tendo aula para os adultos, né? Está tendo uma aula... Gente, aqui a gente trabalha com capoeira 100% contemporânea, através do método MS. Então vocês vão ver tudo aqui, a metodologia de ensino. Aqui de adultos e aqui do outro lado infantil. Então como você deve expandir o seu trabalho? Prestando um serviço de atendimento
de excelência com o seu cliente. Então, atendê-lo com um sorriso no rosto na hora que o aluno chegar, né? Dar uma aula de qualidade com início, meio e fim, ter clareza no que você está ensinando, não ficar ensinando coisas empíricas para os alunos, que isso leva o aluno à desistência, leva o aluno a não entender aquilo que ele está aprendendo, e quando ele não entende, ele acaba perdendo o interesse pela capoeira, né? Deixa eu ver, tem galera aqui chamando. Então, prestar um serviço de atendimento para expandir o seu trabalho. É muito importante você prestar um serviço de excelência. Outra coisa muito importante, olha, anota aí, gente, essa aula vale muito. Eu estou ensinando aqui para vocês um pouquinho da metodologia do método MS para vocês. Separar as turmas por faixas etárias. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Olha só aqui. Nós temos 2 professores dando aula simultâneo. Ó. Aqui tá os adultos. Estão vendo os adultos treinando aqui, ó? Capoeira contemporânea, metodologia Massapê Capoeira MS. Isso aqui é o método MS, tá? Encaixe de quadril, serve para melhorar os golpes. Agora olha aqui, ó. Aqui estão a outra turma. Ok? Então, mesmo eles estando no mesmo espaço, a aula está separada. Turma adulta de um lado, turma infantil do outro lado. Mestre Feijão, por que eu vou separar a turma adulta e infantil? Porque não dá para você dar a mesma aula deles para eles. Porque o mundo da criança é diferente do adulto. A criança, ela precisa de uma aula cheia de ludicidade, uma aula com muita brincadeira, uma aula com aspecto lúdico, uma aula com aspecto educacional completamente diferente daqueles lá, porque lá já é treinamento, gente. Ali é treinamento técnico. Aqui eles vão aprender capoeira, ó, mas eles vão aprender de uma maneira mais alegre, mais feliz, né? Tá vendo? A aula é completamente lúdica. Então esse é um ponto importante para você entender. Separar as turmas por faixas etárias. Senão você não vai ter sucesso no seu trabalho. E sabe outra coisa que vai acontecer também? Sabe uma outra coisa que vai acontecer também? Você vai enlouquecer. Você vai perder muito aluno e você vai enlouquecer. Por quê? Imagina um monte de criança junto com adultos. A criança quer correr. A criança quer gritar, ela quer extravasar a energia dela. O adulto não. O adulto já é o contrário. Ele está vindo do trabalho cansado e ele está vindo treinar para ter mais qualidade de vida, para sair do estresse do dia a dia, para relaxar, para praticar uma atividade física, o que já é diferente da criança. A criança precisa esbanjar a energia, precisa extravasar essa energia dela. O adulto já precisa fazer um treinamento técnico. Então, gente, isso é muito importante. Vocês anotaram aí? É separar as turmas por faixas etárias, né? Adulto é adulto, horário de criança é horário de criança. Mesmo que você diminua o horário da criança, né, de 40 minutos, de 30 minutos, mas não deixa no mesmo ambiente do adulto. A aula de adulto é uma, a aula de criança é outra. Tá ok? Então, vocês anotaram aí, né? Então, primeira coisa é o serviço de atendimento, a prestar um atendimento de excelência para os seus alunos. A segunda coisa é você separar a turma por faixa etária. Você, professor que dá aula, o que você pode fazer para separar se você só tem um horário? Pega um dos seus alunos mais graduados e coloca ele para dar aula para as crianças e você dá aula para os adultos. Sacou? Porque aí você vai ter a aula simultânea, mas cada um cuidando de uma turma. E aí você vai conseguir ter sucesso com o seu trabalho. Fechou? Deu para anotar aí? Deu para anotar tudo direitinho? Vocês entenderam? Manda pergunta que eu respondo para vocês. Agora, anota essa, presta atenção no que eu vou te falar. Uma das coisas mais importantes para evoluir o seu trabalho é ajudar o seu aluno a conquistar o objetivo dele de maneira individual. Como assim, mestre Feijão, de maneira individual? O aluno, ele precisa sentir que ele está evoluindo, senão ele vai desestimular e vai acontecer o quê? Ele vai desanimar e vai acabar desistindo da capoeira, porque muitas vezes se ele se sentir travar, ele não vê a evolução mais dele, o que vai acontecer? Ele vai perder o prazer de
fazer a capoeira. Então o que você precisa fazer? Através de um método de ensino, você precisa levar para esse aluno evolução constante. Como assim, mestre Feijão? De maneira individual. De maneira individual. Você precisa identificar o que meu aluno precisa evoluir. O que ele precisa evoluir? Ou até mesmo perguntar para o aluno o que ele gostaria de evoluir. Tem aluno que quer melhorar o volume de jogo, tem aluno que quer melhorar o martelo, tem aluno que quer melhorar a armada, tem aluno que quer melhorar as transições de movimento no solo. Você entendeu? Então, por mais que você trabalhe o aspecto de evolução coletiva, o aspecto de evolução individual ela é mais importante do que a coletiva nesse sentido. Vou fazer uma analogia aqui para você entender de maneira mais simplificada. Pensa numa academia de musculação. Você vai ter aluno que vai entrar na musculação para perder peso, você vai ter aluno que vai entrar na musculação para ganhar massa muscular, você vai ter aluno que vai entrar na musculação para melhorar o condicionamento físico. Na capoeira também não é diferente. Você vai ter aluno que quer melhorar, que quer aprender a capoeira, você vai ter aluno que entrou na capoeira para perder peso, você vai ter aluno que entrou na capoeira porque não gosta de atividades convencionais, tipo academia de musculação, e você vai ter que entregar objetivo individual para o seu aluno, porque se você não entregar, ele vai perder a vontade de treinar a capoeira. Então, como que você descobre o que o seu aluno precisa melhorar? Ó, presta atenção aqui, professor, você que dá aula, não é o que você quer que o aluno melhore. Ó, isso é uma sacada que eu vou te dar, por isso que eu trabalhei em duas das maiores escolas de São Paulo e agora, gente, a terceira maior escola do estado de São Paulo me chamou para trabalhar lá. Isso é chocante, né? Para dar aula de capoeira. E eu já me aposentei de escolas. E agora, como que eu faço? Eu vou ter que colocar um dos meus profissionais dentro dessa escola. Me procurou através do meu Instagram. E o que é legal? Então presta atenção no que eu vou falar. Então, você precisa levar evolução individual para os seus alunos. Se você leva o crescimento, a evolução individual para o aluno, o que vai acontecer? O aluno ele vai sentir que está evoluindo, que ele está desenvolvendo e não vai desistir da capoeira. E o que é legal, ele vai indicar as suas aulas de capoeira para outras pessoas. Então, trabalhe a questão individual. Isso é uma das formas de você expandir o seu trabalho, dele não parar de crescer. É você levar mudanças, você levar transformações individuais para cada aluno seu. Beleza? Anotou aí? Eu vou mostrar mais um pouquinho da aula e eu volto para continuar. Presta atenção. Aula infantil. Vou virar a câmera aqui para vocês, tá bom? Fica aí. Olha a metodologia de ensino sendo aplicada nas crianças. Isso aí é o método MS. Aqui tem o método MS infantil. Ó, infantil, aula lúdica, voltada para capoeira. Método MS infantil, de ensino da capoeira. E aqui você tem o método MS adulto, o ensino da capoeira contemporânea. Ó, aqui já é a parte adulta. Tudo isso, gente, é método. Quando você tem método de ensino, te traz clareza, né? Traz clareza, traz evolução constante no aluno, traz evolução individual para cada aluno. E o que acontece quando o aluno evolui de maneira individual? Ele se sente bem, ele se sente feliz e ele não desiste da capoeira. E isso faz com que o seu trabalho continue em plena expansão, porque, ó, vou voltar aqui para mim, depois eu vou mostrar mais a aula para vocês, fechou? Depois eu vou mostrar mais coisas da aula para vocês. Então, o que acontece quando o aluno sente que ele está evoluindo? Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Imagina só, você que dá aula de capoeira, você entrega aí a quarta corda para o seu aluno, e aí na quarta, quinta corda, no quarto, quinto cordão, o seu aluno começa a perder vontade de treinar capoeira.
para pensar você aqui comigo. Você investiu 5 anos da sua vida em um aluno. A hora que você vai formar ele em um graduado, ele começa a perder o estímulo e quer desistir da capoeira. Você fala, caraca, meu, na hora que eu ia ter um graduado, ele perdeu a vontade de treinar e não quer mais treinar. Quando que acontece isso? Quando que um aluno perde a vontade de treinar e ele sente vontade de desistir da capoeira? Quando ele sente que ele não está evoluindo mais. Quando ele se sente estagnado. Toda vez que um aluno se sente estagnado, ele sente vontade de desistir da capoeira. E como que eu faço, mestre Feijão, para eu ter uma sala de aula cheia e os meus alunos não se sintam estagnados? Metodologia de ensino com conteúdos inovadores. Quando você tem conteúdo novo na aula, o que seu aluno faz? Ele vai estar sempre atualizado. E isso leva ele a ficar muitos e muitos anos dentro da capoeira. Aí é onde você consegue expandir o seu trabalho de maneira orgânica, de dentro para fora. Essa é a grande sacada de você expandir o seu trabalho de maneira orgânica. Você consegue manter alunos com você durante 10, 20, igual eu tenho aqui. Eu tenho alunos que estão comigo aqui 20 anos, 25 anos, 15 anos. Por quê? Método de ensino. Eu estou sempre levando conteúdos novos para os alunos. Quando eu percebo que ele está desanimando, eu vou lá e pergunto para ele, ó, o que você gostaria de evoluir no seu jogo? Aí ele pega e me dá é como se fosse uma anamnese. Eu sou professor de educação física, eu faço anamneses. Então eu vou te dar uma sacada assim, aqui. Aí você, ó, anota aí esse questionário, uma pergunta simples que você vai fazer para o seu aluno, que você vai ajudar ele a evoluir sempre, ele vai estar sempre com você. Porque você vai gerar tanto valor na vida dele que não tem como ele parar com a capoeira. Você vai fazer a seguinte pergunta para o seu aluno. Chega no seu aluno mais velho e pergunta para ele. Vou criar um apelido aqui para um aluno. Fala um apelido do seu aluno aí. Fala um apelido, escreve um apelido de um aluno seu aí. Método MS. Método é tudo, gente. Escreve um apelido aí de um aluno seu. Então vamos lá. Eu tenho um aluno chamado Bacana. Bacana, o que você gostaria de melhorar na sua capoeira? Eu perguntando para o meu aluno. Aí eu vou num outro aluno meu. Mestre Preá, mesmo você já tendo mais de 30 anos de capoeira, o que o senhor gostaria de melhorar no seu jogo? Eu pergunto isso para os meus alunos. É por isso que eles estão comigo há tanto tempo, por isso que o meu trabalho cresce tanto. Quando eu faço essa pergunta, o meu aluno me fala o que ele quer melhorar. O que eu vou fazer? Vou trabalhar de maneira individual o que ele quer melhorar. Não é o que eu quero que ele melhore, é o que ele gostaria de melhorar também. Então, além do que... aluno Jamaica, você chega no aluno Jamaica, professor Cosme, e pergunta para ele, Jamaica, o que você gostaria de melhorar? Vocês já perguntaram para os seus alunos o que eles gostariam de melhorar? Vocês já perguntaram para os seus alunos? Vocês já tiveram? Alguém já explicou isso para vocês? Boca, forminha. Vocês já perguntaram isso para os seus alunos? O que eles gostariam de evoluir, de melhorar na capoeira? Esse é um grande erro dos professores. Eles ficam dando aula só pensando neles, no que eles querem melhorar nos alunos. Pô, eu quero melhorar aquilo no meu aluno, eu quero melhorar aquilo. Mas às vezes não é o que você quer melhorar, professor. É o que o aluno gostaria. Às vezes você quer melhorar a armada dele, mas ele quer melhorar o martelo. Tudo bem, treina a armada dele, mas ajuda ele a melhorar o martelo. E é ele melhorando o martelo que ele vai permanecer mais tempo na sua aula, que ele vai ser um aluno mais fiel a você. É igual você ir num restaurante, você como cliente, e chegar e pedir uma picanha bem passada e o garçom te servir uma picanha mal passada. Você não vai querer mais voltar naquele restaurante. Agora imagina você chegar num restaurante e o garçom saber que você gosta da picanha mal passada e na hora que ele sentar na mesa, a picanha dele vir mal passada do jeito que ele gosta. Ele sempre vai estar voltando naquele restaurante durante anos, anos e anos e anos. Assim é o nosso aluno de capoeira. Quando a gente entrega o que ele gosta, o que ele quer, a gente cria a fidelidade dos nossos alunos, entendeu? E aí você tem esse aluno mais tempo com você, você consegue ter o seu aluno mais fiel a você. E a maioria dos professores de capoeira tem a síndrome do que eu quero melhorar no aluno e não o que ele gostaria de melhorar nele também, entendeu? Então fazer pergunta é muito importante, tá, gente? É muito importante, ó.
O Richard tá aqui, ó, o Catatal. Eu sempre pergunto qual a dificuldade que ele tem. Parabéns. Parabéns, guerreiro. Isso é muito importante. Então agora vocês começam a entender, ó, tá vendo? A galera tá falando, pô, mestre, eu não sabia. Ninguém nunca me perguntou. Alguém já perguntou pra vocês o que vocês gostariam de melhorar na capoeira? Pra mim nunca me foi perguntado isso, gente. Se isso tivesse acontecido comigo quando eu era aluno, poxa, a minha vida teria sido outra dentro da capoeira. Não, eu sempre treinava o que me mandavam fazer. Isso tirou muitos adeptos da capoeira. Por isso que hoje a gente consegue ter trabalhos de excelência, né? Então ajudar o aluno a crescer de maneira individual. Vou mostrar mais um pouquinho da aula para vocês e depois eu volto pra gente continuar, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Vou virar aqui. Ó, as crianças treinando em método MS aí. Como que tá o áudio, ó? Os cotoquinhos treinando. Tá vendo? Várias crianças aqui. E aqui, os alunos adultos treinando em modo MS. A metodologia de ensino do método MS. Trabalho de volume de jogo. Alinhamento de encaixe de quadril para melhorar. Observe que aqui, ó, estão os alunos iniciantes. Lá estão os alunos avançados. Eu vou descer lá e vou mostrar para vocês, tá bom? Segura a onda aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Presta atenção. Aqui os alunos mais avançados, ó, treinando a metodologia. E a gente está desenvolvendo um trabalho de volume de jogo. Eles estão fazendo. Observe o Jack Chan aqui, ó. É um aluno nosso que tem 60 anos de idade, gente. 60 anos de idade. Não sente dor, não sente nada. Treina igual um garoto, porque o método de ensino favorece a longevidade dele dentro da capoeira. 60 anos de idade. É um graduado da nossa escola. Imagina, consegue treinar de maneira certa, não dói o joelho, não dói o quadril, porque o método ajuda ele a permanecer dentro da capoeira. Tá vendo? Então presta atenção nisso, a importância de uma metodologia de ensino. O que ela faz? Ela faz com que você tenha aluno de várias faixas etárias treinando com clareza. O aluno sabe o que ele precisa treinar, ele sabe o que ele vai treinar, e isso favorece o crescimento e o desenvolvimento dele de maneira eficaz. Isso é método de ensino. Então o método é tudo, o método traz clareza e faz com que o aluno esteja com a gente dentro da sala de aula por mais tempo. Aqui está um trabalho de melhora e evolução de volume de jogo. Tá vendo? Transições através da descida básica e da negativa para melhorar o volume de jogo dos nossos alunos. Aqui está o pessoal mais graduado, corda roxa, corda azul, tá vendo? O pessoal que dá aula. Todo mundo. Olha, agora presta atenção à importância de uma metodologia de ensino. Observa que o pessoal mais graduado está treinando com base no método de ensino, volume de jogo, e aqui estão os alunos, gente. Os alunos mais iniciantes, olha os cordas cruas aqui, ó. Viu só quando você tem método, como é fácil de você dar aula? Você facilita a sua vida, você faz com que sua aula seja uma aula construtiva e os seus alunos aprendam de maneira eficiente, de maneira eficaz, e assim você consegue ter um trabalho em plena expansão. Consegue ter um trabalho grande, ó, mesmo ambiente de aula, aluno graduado lá, aluno iniciante. Olha o método de ensino, com o que faz na sua vida, muda a sua vida, muda o seu trabalho. Isso é método de ensino, tá vendo? Aqui aluno iniciante, lá aluno avançado. Vou voltar a aula aqui para vocês. Espera aí que eu vou virar a câmera de volta e ao vivo é assim mesmo, e a gente vai improvisando. Então deu para vocês entenderem essa questão, essa importância da metodologia de ensino e de separação de turmas e ter um método de ensino claro para que você continue evoluindo os seus alunos, e isso vai trazer clareza e vai fazer com que o seu trabalho esteja sempre em plena expansão. Deu para entender o quanto é importante ter um método de ensino para vocês não pararem de evoluir? Deu para entender direitinho? Deixa eu ver se tem perguntas aí para eu responder as perguntas de vocês. Eu percebo no aluno que ele deseja aprender dentro das movimentações, floreio e ajudo, mas nunca perguntei diretamente. Entendi, Cris. Começa a perguntar que você vai ver que o aluno vai até, no começo ele vai até se espantar. Nossa, mas por que ele está perguntando? E deixa ele falar. E quando você ajudar ele a melhorar aquilo que ele quer,
cara, não tem jeito, você vai ter um aluno tão fiel a você, e aí você não perde aluno, ele vai ter longevidade nas suas mãos, na sua sala de aula, tá? Ele não vai desistir, ele não vai desanimar. Imagina você, professor. Eu chamo o professor aqui, gente, todos vocês que dão aula, não importa a graduação de vocês. Então imagina você, professor, que dá aula, você ter alunos que treinam com você há 10, 15, 20 anos e você conseguir formar graduados. E aí que o seu trabalho vai expandir, sacou? E daqui a pouquinho eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Daqui a pouquinho eu vou te ensinar uma coisa, ó, tem um carinho por um aluno seu, mestre, o mestrando Luan de Nova Iguaçu, pessoa maravilhosa. Cosme, professor Huck. Ô, professor Huck, muito obrigado. O mestrando Luan é uma das referências da nossa escola, tem um trabalho espetacular em Nova Iguaçu. O mestrando Luan, a gente se conheceu no Capoeira Guanabara, né? Nós fomos alunos do mestre de Mola, gente. Olha só, a gente se conheceu no Guanabara, nós somos alunos do mestre de Mola, né? O Luan, ele saiu da Abadá e ele foi treinar com o de Mola. Assim que o de Mola criou o Capoeira Guanabara. E aí o que acontece? Nós somos amigos de grupo. E aí depois ele saiu, eu permaneci no Guanabara, no de Mola. E depois de anos, gente, a gente se encontrou e hoje o Luan é meu aluno. Que bacana isso, né? Uma das referências que nós temos na nossa escola. Um cara espetacular. A aula desse cara é algo assim fora de sério. Segue ele aí, mestrando Luan. O cara tem uma aula surreal. De Benguela, então, o cara é fera. Um dos nossos mestrandos, uma das pessoas mais importantes que nós temos na nossa escola também. Uma referência aqui para nós. Um bom aprendizado com valores correspondentes a cada praticante. Olha lá, vamos lá. Mestre, a esquiva básica, ela tem alguma diferença? Ela tem alguma diferença entre ficar com a perna de trás esticada e encolhida? Tem sim, tem bastante diferença. Pode ser descida ou esquiva básica, é a mesma coisa, tá? Esquiva e descida básica é a mesma coisa. A perna de trás na descida básica, ela não pode ficar estendida, ela tem que ficar flexionada. Como que você sabe que está certa a perna de trás? O joelho da perna de trás ele tem que estar 2 dedos de encostar no chão, 2 dedos. Se a perna estiver esticada, você vai começar a gerar uma tensão em toda a musculatura do seu nervo ciático. Todo o nervo ciático começa a ter uma tensão desnecessária e acaba machucando, acaba doendo, porque está feito da maneira errada, a parte anatômica do corpo. Mesmo eu sendo professor de educação física, eu não trago termos técnicos aqui, tá? Mas dentro da metodologia, dentro da plataforma, a gente desmembra toda a descida básica, porque se a descida básica for feita de maneira errada, começa a causar várias lesões nos alunos. Primeira lesão que vem é no quadril, porque sobrecarrega o nervo ciático, sobrecarrega a musculatura do quadril e aí o aluno começa a querer desistir da capoeira, ele acha que a capoeira não é para ele. Então a descida básica é um dos movimentos mais eficazes e eficientes da capoeira, mas se fizer errado, dá sérios problemas na saúde dos alunos, tá ok? Então ela tem que ser flexionada ou encolhida, viu? Dentro da plataforma do método a gente fala o passo a passo. Vamos lá, vamos continuar aqui com vocês a aula de hoje. Pega essa sacada aqui que eu vou ensinar para você expandir o seu trabalho. Você que já é professor de capoeira, que já dá aula há muitos anos, se você tem aluno na 4ª corda, aqui na nossa 4ª corda é a corda laranja, 4 anos. Geralmente esse aluno na 4ª corda ele está há 5 anos na capoeira. Ele é na 4ª corda, mas ele já está há 5 anos na capoeira. Esses alunos aqui na nossa escola, a gente tem um trabalho chamado formação continuada. O que acontece? Quando ele chega na 4ª corda aqui na nossa escola, a gente consegue colocar ele para dar aula para alunos iniciantes. Sacou? Mas isso tudo dentro de uma supervisão orientada. Como a gente tem a formação continuada dentro da nossa escola, através da nossa metodologia, o que acontece? O aluno na 4ª corda ele está preparado para dar aula para alunos iniciantes. Na 4ª corda, gente, por causa do método de ensino. Porque ele tem clareza no que ele vai ensinar, ele tem clareza, ele sabe o passo a passo de como ensinar a ginga, de como ensinar a descida básica, de como ensinar a negativa. E isso, por quê? Porque o método traz clareza. Quando o aluno tem clareza, ele consegue entender de maneira fácil, de maneira clara, e ele consegue ensinar também. Então na 4ª corda os nossos alunos já podem dar aula de maneira supervisionada e orientada através do método, porque o método ajuda o aluno a aprender de maneira simples.
Presta atenção, imagina só que um aluno que vai para a faculdade de Educação Física, em 4 anos ele faz a faculdade de Educação Física e sai formado. E já pode dar aula. Um aluno de capoeira também, com 4 anos, na verdade, na 4ª corda, ele já vai ter 5 anos de capoeira. Ele já consegue dar aula se ele tiver uma metodologia de ensino clara e eficaz. Ele consegue dar aula. Então você pode pegar aluno aí da 4ª corda com um método de ensino e colocar ele para dar aula. Imagina só se você tiver 4 alunos na 4ª cordas. Na quarta corda aí no seu grupo, através da metodologia de ensino, o que vai acontecer? Esse aluno está pronto para dar aula. Se você colocar esses 4 alunos para dar aula, o que vai acontecer com o seu trabalho? O seu trabalho vai crescer, vai expandir. Para pensar, 4 alunos, cada aluno seu tem 10 alunos, são 40 alunos a mais no próximo evento. Agora, imagina só você, desses 4 alunos, com a formação e com metodologia de ensino eficaz, você pegar um aluno que é bom de dar aula, que se destaca, e esse aluno ter 30 alunos. 30 alunos. O outro ter 20. Observa só que isso já acontece dentro da nossa escola por causa do nosso método de ensino, porque o aluno identifica que ele tem clareza, ele consegue ensinar. Ele não chega numa sala de aula e trava. Ai, o que eu vou ensinar? O que eu vou passar para essa turma? Não, ele não tem essa preocupação, porque o método de ensino ajuda ele a ter clareza. Então ele, com a 4ª corda na cintura, ele consegue dar uma aula de maneira tranquila. E, não e nada de coisas empíricas. Ele tem um método de ensino claro e objetivo, onde ele leva clareza para os seus alunos que estão treinando e você consegue expandir o seu trabalho. Olha a importância de uma metodologia de ensino. Olha a importância para você expandir o seu trabalho. Então, muitas vezes, você chega perdido na sala de aula, o que acontece? E fica travado. Por que eu travo? Não sei o que passar. Eu passo coisas empíricas. Porque, às vezes, eu não tenho um método de ensino para continuar evoluindo o meu trabalho, para continuar evoluindo o conteúdo para os meus alunos. E eu simplesmente fico passando coisas que me vêm na cabeça. E não um método de ensino para evoluir, para melhorar e para ajudar os nossos alunos a crescerem dentro da capoeira. Então, a clareza, o método é tudo, né, gente? Então vamos lá. Tem mais pergunta aqui, mestre. Lá na academia, meu mestre faz esse método de colocar graduados sob supervisão para aulas. Isso mesmo, né? E aí, quando você tem um método de ensino claro da capoeira, o que acontece? O aluno ele está preparado para dar aula. O aluno está preparado, o aluno na quarta corda, com 4, 5 anos de capoeira, ele está preparado para dar aula, porque ele tem clareza na hora de ensinar. Então isso é muito importante. Eu estou dando uma dica aí para vocês que mudou o patamar. Para quem não sabe, a Massapê Capoeira ela sai de uma escola pequenininha, de um bairro, de um município de Diadema, e hoje ela se expandiu em São Paulo, é uma das escolas que mais cresce no Brasil, em 13 estados, em 9 países. Então, de uma escola pequenininha, a gente conseguiu expandir ela hoje para o mundo. E o que acontece com isso? Método de ensino. Quando o método de ensino começa a funcionar, a gente começa a identificar de maneira simples como a gente pode expandir o trabalho da nossa escola, sem precisar ficar ganhando aluno de outros grupos. É que muita gente vem procurar a gente mesmo, gente, pela forma com que a gente trabalha. Muitas pessoas se interessam em entrar na nossa escola, né? Não é qualquer um que entra na Massapê Capoeira. São pessoas que estão baseadas dentro do nosso propósito. Mas eu não vou falar sobre isso, porque a live não é para isso. A live é para ensinar vocês como expandir o trabalho de vocês. E eu estou dando a Massapê como exemplo, porque eu sou o presidente, o fundador da escola, e nada melhor do que eu falar, de eu mostrar para vocês na prática como é que eu faço, né? Como que eu faço, o que é o método. E tudo isso a gente ensina dentro da plataforma. Eu ensino de maneira clara como você vai evoluir. A gente entra num conteúdo mais profundo, porque mesmo eu querendo ensinar isso para vocês hoje, não dá para eu me aprofundar tanto, né, de como vocês expandirem o trabalho de vocês através de um método de ensino. Porque eu ia ficar aqui 4, 5 horas, aí eu levo todo esse conteúdo de maneira mais profunda para dentro da plataforma e mostro para vocês. Eu mostro com clareza, o passo a passo, tudo para vocês, ok? Manda mais pergunta aí que eu vou respondendo as perguntas de vocês, né? Então, gente, qual que é a importância do método de ensino na capoeira para expandir o seu trabalho e ele continuar crescendo? Você não se sentir travado, não se sentir estagnado. Quero melhorar o volume de jogo dos meus alunos, como que eu faço? Estou estagnado, estou travado, não sei como melhorar. O método de ensino ele te dá clareza de como transitar,
pela descida básica, de como transitar pela negativa, de como transitar pelos rolês, pelas rasteiras, de como aprender o jogo de benguela de maneira eficaz e eficiente, entender o conceito, entender os fundamentos de maneira clara. Então, por que eu falo de benguela? Porque eu fui aluno do Dimola, gente, eu tenho propriedade para falar. Então eu falo de benguela porque eu fui aluno dele. Então quem aprende não depende. Tudo que eu aprendi com o meu mestre, eu não criei nada dentro da capoeira, mas eu criei um método de ensino eficaz da capoeira contemporânea que te traz clareza para você ensinar a benguela de maneira simples para os seus alunos. Você aprende, você entende o conceito, você consegue passar com clareza para os seus alunos. Eu criei um método que te ensina, que traz clareza para você como melhorar o volume de jogo. Como melhorar o volume de jogo na parte de baixo, do chão, e melhorar o volume de jogo em pé. Então o método, ele te traz essa clareza. Eu não criei nada, o resto tudo já existia. Mas eu criei um método de ensino para facilitar a sua vida. E o que mais? A gente vai falar aqui para expandir o trabalho de vocês, né? Essa é uma forma de você fazer o crescimento continuado, é colocar os seus alunos para dar aula. Mas para isso, se o aluno não tiver um método de ensino claro, ele vai chegar na sala de aula e vai travar. Ele não vai conseguir levar o trabalho dele adiante, porque ele precisa estar levando coisas novas o tempo inteiro, inovação. E não dá para trabalhar de maneira empírica com isso, chegar e ensinar de qualquer jeito. Hoje em dia, na era da tecnologia, se a gente ensinar de qualquer jeito, as pessoas vão na internet pesquisar, olhar, e aí elas vão ver que a gente está ensinando errado. Então, não é mais um título, não é mais uma corda na cintura. É preciso ter conhecimento científico. É por isso que é importante de um método. O método, ele já está claro na sua mão. Você não precisa mais passar pelo que eu passei. Eu tinha que sair do Rio de Janeiro, de São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro para pegar treino. Hoje você não precisa mais saber, você não precisa mais fazer isso. Eu sofri muito para aprender tudo que eu aprendi, por isso que eu criei um método. Você não precisa mais sofrer, você não precisa gastar, investir toneladas de dinheiro para aprender a capoeira contemporânea. Hoje você consegue acessar uma plataforma e de dentro da sua casa, do sofá da sua casa, no seu trabalho, no intervalo, no almoço, você consegue aprender um método de ensino para você levar conteúdos inovadores e novos o tempo inteiro para o seu aluno. Você não precisa mais ficar sofrendo. Eu sofri muito, mas eu não me arrependo de nada. Mas tudo que eu passei, tudo que eu precisei investir, você não precisa mais gastar toneladas de dinheiro. Hoje, para você levar alguém para dar uma aula de capoeira contemporânea, dependendo do estado que você está, você não vai gastar menos de R$5.000 para levar uma aula, 2 aulas, um final de semana. Você não vai gastar menos do que R$5.000 para levar alguém que entenda de capoeira contemporânea. Então você não precisa mais passar por isso. Hoje você vai acessar uma plataforma, e lá você vai ter todo o conteúdo. Benguela, volume de jogo embaixo, volume de jogo em cima. Gente, isso é surreal. Captação de recursos, gente. Captação de recursos. Aprender a captar recursos para você que dá aula em projetos sociais, igual aqui a gente, ó. Captando recursos para dar aula em projetos sociais. Então, oferece aula gratuita para o público e capta recursos para os professores. Sacou? Mestre, como motivar aquele professor ou contramestre e até mestre a começar a fazer um trabalho? Então, professor Shein, muitas pessoas não querem fazer um trabalho porque elas têm medo de dar aula. Por que elas têm medo de dar aula? Por causa da questão empírica, dessa questão empírica que sempre existiu no mundo da capoeira, de ensinar as coisas de qualquer jeito, e você não ter inovação, você não ter conteúdos novos, conteúdos atuais para os alunos. Então, muitos professores e muitos mestres têm medo de dar aula justamente porque eles não começam o trabalho porque eles têm medo. E quando não tem método, gera essa barreira, gera esse medo. Um método traz clareza e a pessoa se sente confiável e confortável para ir dar aula. Então o método é tudo, tá? Como incentivar? Método de ensino. Mostra para ele o caminho através de um método que ele vai estar tranquilo para dar aula, ok? Pode mandar mais pergunta aí. Manda pergunta aí que eu vou responder para vocês. Ótima pergunta essa. A maneira mais fácil é a escola, o grupo ter um método de ensino, ter uma padronização, porque isso leva clareza para os professores, para as pessoas que vão ensinar, né? E não ter uma cobrança também exagerada, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma vida, ela não vive da capoeira. Ela não vive da capoeira.
né? Por exemplo, o mestre Preá, ele é advogado e empresário. O mestre Preá, ele não vive de capoeira. Ele não vive de capoeira. Então, ele tem a vida pessoal e a vida profissional dele, fora da capoeira. Então, como que eu incentivo ele a dar aula? Eu não fico com cobranças exageradas, né? Ele dá aula de capoeira porque ele ama, porque ele tem uma orientação, porque ele tem uma metodologia de ensino, e não porque eu estou exigindo. Não, que você tem que dar aula 5 vezes na semana. Ninguém aguenta isso. O cara, ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar a família dele, ele precisa cuidar da família dele. Então, o que que eu peço? Ó, pega 2 horas da sua semana e divide em 2 dias e dá aula em um dia e em outro dia. E tá tudo certo, e aí eu vou ajudando, mas precisa ter respaldo por trás disso. Se eu largar os meus alunos de mão, eles vão acabar desestimulando, eu preciso estar orientando eles. Então isso é a importância de você ter um mestre, de você ter um professor que te orienta, que está sempre do seu lado, que isso faz com que você não desista, porque não é fácil dar aula de capoeira, não é fácil. Aliás, não é fácil dar aula de nada, gente. Não é fácil, tem época que você está desestimulado. Agora imagina só você sozinho, sem um método de ensino, se sentindo travado, bloqueado. Você não vai adiante, você acaba desistindo. E imagina só um cara que não vive de capoeira, um cara que trabalha de dia, que estuda e à noite tem que dar aula de capoeira. Esse cara, ele precisa de método, senão ele não consegue chegar aqui e dar uma aula de qualidade como essa. Esse cara, ele precisa de ter alguém orientando ele por trás. Ele precisa de ter alguém orientando ele por trás, por quê? Para ele ter tranquilidade para dar aula de capoeira dele. Então o método, quando a gente tem um método de ensino, a gente tem clareza, a gente tem tranquilidade para fazer tudo isso. Fechou? Entendeu? Pode mandar pergunta aí. Boa noite, Tchoque, é isso? Qual a importância das redes sociais para quem dá aula? Tchoque, eu fiz uma aula meio-dia com a social media chamada Isabelle. A gente ensinou tudo sobre rede, tudo sobre o Instagram. Dentro da plataforma do método, você tem uma parte de formação só para você criar as redes sociais, para você captar, para você desenvolver um trabalho. Eu vou falar da importância para você, só para vocês terem uma ideia da importância do meu Instagram hoje, da minha rede social, que ela é uma rede profissional. De social a minha rede não tem nada, ela é profissional, tá? Então, olha só a importância. Imagina, eu dou aula na Universidade INSPER, uma das maiores universidades de São Paulo. Sabe como que a INSPER me encontrou? Através do meu Instagram. Uma das maiores universidades do estado de São Paulo, gente, uma das maiores universidades do estado de São Paulo me encontrou através do meu Instagram. Sacou? E me chamou para trabalhar lá. Não fui eu que fui lá levar o currículo, nem me oferecer. Não, eles me chamaram. Imagina só uma empresa, uma das maiores universidades, te chamar para você dar aula lá. Você que dá as cartas. Ela me perguntou, mestre, quanto que o senhor cobra? Quanto que o senhor quer ganhar para vir dar aula aqui na universidade para os nossos alunos? E lá é uma universidade americana, tá? Ela é americana, então lá só tem americano. São pessoas que vêm dos Estados Unidos para estudar no Brasil. Lá só fala inglês, não é bilíngue, só fala em inglês. Então vocês já sacaram? Imagina, o Arquidiocesano, uma das maiores escolas de São Paulo. Nós vamos entrar dentro dessa escola porque viram o meu Instagram. Isso é ser profissional, é ter uma mídia social que faz com que as pessoas queiram te contratar. Então, dentro da plataforma do Método MS, você tem um treinamento só para você criar. E por que é legal a da plataforma? Porque é treinamento para você que é capoeirista. Não fica falando de outras profissões. Fala especificamente para você, professor de capoeira. Para você, mestre de capoeira. Para você que dá aula. Como você ter mais alunos. Como que você tem que criar a sua mídia. Como que você tem que criar o seu Instagram. Então, o legal é isso. Que a gente não fica em outros assuntos. A gente fala especificamente para o nosso público. Para ajudar vocês capoeiristas, tá bom? Então lá dentro da plataforma a gente aprofunda mais o nosso conteúdo, o conteúdo sobre mídias sociais, né? Então muitas vezes as pessoas acham que a plataforma do Método MS é só para falar de capoeira contemporânea. Mas não é só para falar de capoeira contemporânea, não é só para ensinar para vocês o método. É para falar sobre captação de recursos, para vocês captarem recursos para darem aulas de capoeira. É para falar para vocês como treinar, como ensinar uma continuidade de benguela, como fazer o aluno entender o conceito do jogo de benguela. Isso
fundamentos do jogo de benguela. Então essa é a grande importância, essa é a grande sacada. Então, vocês anotaram aí, gente, como vocês vão expandir os trabalhos de vocês? Vocês entenderam como vocês devem expandir o trabalho de vocês de maneira simples? Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. Presta atenção, você que está aqui comigo até agora. Eu tenho um presente para você. Presta atenção. Presta atenção. A gente vai dar um print agora dessa live. Amanhã cedo eu vou colocar dentro do grupo. Para quem não está dentro do grupo, você precisa clicar na minha bio e cair lá dentro do grupo de WhatsApp. Quem já está lá já ganhou um projeto escrito por especialistas para entrar em grandes empresas, em escolas particulares e em clubes. Quem está dentro do grupo já ganhou. Se você não está, você perdeu. Quem está dentro do grupo, olha o que ganhou também. Hoje, a pessoa que cuida das minhas redes sociais estava lá ensinando dentro do grupo como vocês criarem a bio de vocês. Se vocês não estão lá, vocês perderam. E agora eu vou dar outro presente. Eu vou dar para vocês textos para vocês colocarem nas publicações de vocês nas redes sociais. Textos persuasivos para atrair aluno, para atrair mais aluno e também para vocês se posicionarem como profissionais de capoeira. Então, eu desenvolvi vários textos, gente. Eu desenvolvi vários textos que faz com que as nossas aulas sejam assim, olha aí. Tá vendo como tá cheia a aula? Isso é tudo estratégia. Isso são estratégias. Hoje em dia, se você não tiver estratégia, você está morto no mercado atual. Você precisa entender o crescimento, entender como que ele está se desenvolvendo. Então, tudo isso, eu vou dar gratuito para vocês os textos. E vocês vão ver que bacana que são esses textos para vocês publicarem uma foto e saber qual texto colocar. Fazer um vídeo e saber qual texto colocar. Eu vou dar de presente para vocês, fechou? Então todo mundo que estiver dentro do grupo vai ganhar o texto. Agora tem uma coisa importante que eu preciso falar aqui com vocês. Quem tiver comigo na aula de quinta-feira, só que é o seguinte, gente, só vai receber, eu já dei 3 presentes e na quinta-feira eu vou entregar um pote de ouro na mão de vocês. E se vocês não pegarem esse pote de ouro, sinto muito, vocês vão perder. Só vai ganhar o que eu vou entregar gratuito na quinta-feira quem tiver ao vivo. Mestre Feijão, eu perdi a aula ao vivo, eu não consegui. Perdeu? Não vai conseguir receber depois o prêmio. Vai receber um presente quem está ao vivo. Quem não estiver ao vivo não vai conseguir pegar o presente depois. Por quê? Eu vou disparar um link para você receber o presente. Não dá para receber de outro jeito. Não tem como. Deixa eu responder as perguntas. A live já está no finalzinho. Mestrando Pequeno, mestre, me tornei fã do senhor por tudo o que vem fazendo para capoeira. É raro um mestre que tenha um pensamento desse de levar conhecimento e segredos para o crescimento dos demais capoeiristas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Mestrando Pequeno, meu irmão, eu tenho uma missão dentro da capoeira. Eu sofri muito dentro da capoeira, eu sofri muito mesmo. E desde que eu me tornei uma referência, a minha escola começou a crescer tanto, eu recebi uma missão de Deus, que é transbordar na vida de vocês, que é mudar a vida de vocês. Que se eu mudei a minha vida dentro da capoeira, se eu mudo a vida dos meus alunos, eu tenho que mudar a vida de mais pessoas, eu tenho que ajudar mais pessoas. Eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso com Deus, e Ele me deu uma missão de ajudar mais capoeiristas. Eu não vou parar, não adianta. Muita gente já pediu para eu parar de ensinar as coisas aqui na internet, mas não adianta. Eu não vou parar de levar o meu conteúdo para vocês, eu não vou parar de ajudar com vocês. Com minha missão é com Deus. E tudo que Ele manda eu fazer, tudo que Ele me pede, eu vou e faço. Eu não vou parar de ajudar vocês, eu não vou parar de ajudar vocês a crescerem. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e do fundo do meu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que eu precisava estar aqui ensinando alguma coisa para vocês hoje? Tô numa aula. Eu tenho um trabalho grande, gente. Vocês acham que eu precisaria estar aqui ensinando para vocês? Eu tenho um trabalho grande, a minha escola é uma escola de nome. Eu sou uma das maiores referências hoje no mundo da capoeira. Vocês acham que eu precisaria estar aqui? Eu estou aqui porque eu amo vocês, porque eu amo o que eu faço. A capoeira precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda lá atrás e muita gente não me ajudou, virou as costas para mim, me menosprezaram, me desprezaram. Eu fui maltratado e eu não aceito mais isso.
Eu não aceito ver pessoas como vocês precisando de ajuda, querendo crescer os trabalhos de vocês e eu não ajudar. Eu com todo o conhecimento que eu tenho, uma escola internacional, me tornei uma das maiores referências do mundo da capoeira e eu não vou ajudar vocês com isso, não faz sentido. Minha missão é com vocês, minha missão é com Deus, a ordem veio dele, eu não vou parar de transbordar na vida de vocês. É bom que vocês entendam isso, tá? Deus manda eu entregar todo o meu conteúdo e eu não vou parar de ajudar vocês. Mestre, por gentileza, o jogo de benguela seria a base dos demais estilos de jogos? Não, não é a base não, tá? Ele ajuda muito no educativo, tá? Quando você entende os conceitos, ajuda muito a educar o aluno, ajuda muito, mas não é a base não, tá? A base da capoeira é a capoeira regional, a luta regional, é a capoeira regional hoje de maneira contemporânea, tá? Mas ela ajuda muito na questão educativa sim. Dentro do mundo da capoeira, eu sou professora Mônica, dou aulas em uma associação de bairro, não sabia da possibilidade de obter recursos para a realização de evento para melhorar. Mestre, como posso captar recursos? Professora Mônica, as leis de incentivos, você sabia que para a cultura, para nós que somos da cultura, a capoeira da cultura, você sabia que existem bilhões de recursos para você captar? A cultura tem mais dinheiro que o esporte. E a gente querendo que a capoeira seja esporte. Não, a capoeira é cultura, tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Dentro da plataforma tem aula só sobre captação de recursos. E sabe o que é legal dessa aula? A gente só fala de capoeira. Sabe o que é legal dentro da plataforma? Que você vai receber modelos de projetos. Nós da Massapê captamos mais de R$1 milhão o ano passado, gente, em plena pandemia, para realizar os nossos eventos, para dar aula de capoeira. Isso é bom para vocês? Então existe sim, tá? Existe sim. Dentro da plataforma você vai encontrar uma formação para você inscrever o seu projeto. E você vai ver modelos de projetos de 50 mil que passaram. Nós acertamos 99% dos nossos projetos que a gente escreveu. É muita coisa, né, gente? Segue aí, Instrutora Vermelha. Escreve aí, Instrutora Vermelha. Segue ela é minha esposa. Eu e ela, nós que escrevemos projetos juntos. 99% que nós escrevemos passaram. E a gente hoje está ensinando dentro da plataforma do Método MS para vocês. Fechou? Então, dá um print aí. Dá um print. Aí, dá um print. Marca eu dentro dos stories. Entra dentro do grupo que está no link da minha bio. Aí na minha bio, embaixo da minha foto, tem um link. Clica nele, fica lá no grupo que amanhã vocês vão receber o presente. Marca eu nos stories que eu vou compartilhar vocês aí. Gente, não esquece, quinta-feira quem tiver ao vivo vai receber um presente que vocês nunca receberam na vida de vocês no mundo da capoeira. É para mudar a vida de vocês. Tá bom? Um beijo, boa noite, Deus abençoe a todos. Até quinta-feira.